Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Olá, povo que vai morar no céu, muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Isaías, chegando aqui para mais um episódio do nosso Mateando com Deus. Que bom que você chegou até esse vídeo. Eu acredito que o Espírito Santo trouxe você aqui porque hoje nós vamos tratar de uma palavra tão poderosa e eu quero falar com você. Escute, fica comigo até o final porque eu acredito que Deus quer falar conosco. Hoje eu quero falar sobre não deixe que os seus sentimentos te dominem. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós temos o relato que fala da morte de João Batista. No versículo 11 diz que foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem, Salomé no caso, que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram das cidades e seguindo por toda a terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Olha só, João Batista era primo de Jesus. João Batista devia ser um pouco mais velho que Jesus, talvez um ano, não chega bem isso, um ano e algo talvez. E ele teve uma morte terrível, porque ele foi decapitado. E os discípulos trouxeram essa notícia. E a Bíblia é tão clara que a Bíblia diz assim, Jesus ouvindo essa notícia, teu primo morreu. Não somente morreu, mas foi decapitado e colocado a sua cabeça numa bandeja. Olha que notícia, irmão, que coisa ruim. E às vezes a gente recebe notícias tão tristes e a gente é tomada de uma raiva, às vezes de uma tristeza, de uma frustração, decepções, coisas que invadem a nossa alma, nossos pensamentos. Mas Jesus, ouvindo isso, se retirou dali num barco para um lugar deserto. Ou seja, Jesus não deixou que aquele sentimento, de talvez até mesmo de raiva, de frustração, de talvez até de nojo, Não posso dizer que Jesus teve isso, mas naquele momento ali de dor, porque era primo dele, ele se retirou-se e diz a Bíblia que ele foi para um lugar deserto. E ali a Bíblia diz que Jesus curou os enfermos daquele lugar que vieram até ele. Ou seja, Jesus seguiu em frente. Ele não deixou que aquele sentimento de tristeza pela morte do primo parasse o chamado e a obra dele. Você vai enfrentar momentos difíceis na sua vida. Pessoas vão ser desleais, desonestas com você. Você vai se frustrar com muitas pessoas nessa caminhada. Mas você não pode deixar que esse sentimento te pare. Você tem que ser mais forte que esse sentimento. Você não pode deixar que as tuas emoções te dominem. Seja a emoção que for, tanto a tristeza como a alegria. Nós temos que ser, às vezes, racionais e agir pela razão. Jesus, ele fala com Deus, ele vai para um lugar deserto. Às vezes você tem que se isolar mesmo. Não se isolar que é se afastar das pessoas, mas tirar aquele tempo para orar, para buscar a Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, a Bíblia fala que quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus não pagou na mesma moeda. Jesus não foi lá para Herodes e disse: Herodes, seu corrupto, Herodes, seu desgraçado, por que você fez isso? Vocês são um bando de filhos do diabo. Não, ele se retirou, porque ele, quando maltratado, não fazia ameaças. Ele, quando as pessoas
queriam o mal dele, ele não pagava na mesma moeda. Jesus nos deu o exemplo para que a gente não faça da mesma maneira. Às vezes tem sentimentos que a gente quer pagar na mesma moeda. Não, Jesus disse, aquele que te bater numa face, você vira a outra. Ah, pastor, mas eu não consigo. Porque você precisa orar um pouco mais, se aproximar mais de Jesus. Jesus vai criar isso no seu coração. E olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 19, o apóstolo Paulo diz: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. E não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Oh, glória! Meu irmão, nós somos filhos do reino, filhos do nosso Pai. Ah, meu irmão, Jesus, Ele nos deu exemplo. E o apóstolo Paulo diz: não se vingue, dê lugar à ira. A gente fica irritado, fica chateado, fica, sabe, com sentimentos, mas não podemos deixar esse sentimento tomar conta. Ele disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixas vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus podia ter ido lá amaldiçoado Herodes, amaldiçoado Herodias, amaldiçoado Salomé, mas ele não fez isso. Ele foi embora, ele se retirou, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é no ódio, a nossa luta é a luta do amor, é o bom combate, é o combate da fé, não é o combate do ódio. Tem muita gente com ódio, com raiva. Não adianta, irmão. Se você está passando por um momento difícil, não adianta. Você precisa entender que a nossa guerra nós não vamos vencer no ódio. Tem muita gente se deixando vencer pelo mal. Se deixando vencer pelo mal. Mas vença o mal com o bem. Eu penso às vezes que muitas vezes o mundo está esfriando e tem muita gente que o amor também está se esfriando. Porque a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Você não precisa se vingar. Veja que Paulo diz: a mim, diz o Senhor, pertence a vingança. Você sabe o que aconteceu com esse homem que permitiu, que João Batista tivesse a cabeça cortada, que mandou decapitarem João Batista? Lá no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 19, Atos 12, 21, perdão, diz assim, em dia subsequente, Herodes, vestido de um traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe as palavras, e o povo clamava: em vós é voz de um Deus, e não de um homem. O povo estava falando isso: é um Deus, é um Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Qual foi esse fim de Herodes? Foi ferido por um anjo, comido por vermes. Olha que morte trágica. Ele que permitiu aquilo que acontecesse, ele que mandou decapitar João Batista. Na hora, parece que ele tinha vencido. Às vezes, irmãos, tem coisas na hora que as pessoas não colhem na hora, mas elas vão colher. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus é o vingador do seu povo. Então não adianta, tem coisas às vezes que as pessoas fazem e que elas acham que venceram. Que nem mataram o profeta João Batista, colocaram a cabeça dele numa bandeja, como fosse um troféu. Mas lá na frente, Herodes escolheu o fruto. Então não lute no ódio, não lute na raiva. Eu não sei que situação você está enfrentando. Entrega isso para Deus, não queira se vingar, não porque eu vou me vingar, porque... Não, entrega na mão de Deus, faz como Jesus. Ele entregava, diz 1 Pedro, 1 Pedro 2, versículo de número 23, Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava àquele que julga retamente. Entrega, irmão. E não deixe que o sentimento domine, porque Deus é justo. Paulo disse: o Senhor é o vingador. Aleluia. É Ele que retribui a vingança. E nós não temos também que ser vingativos. Não é isso que eu quero passar para você. É o que Paulo disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Nós precisamos entender isso.
como Jesus, que se retirou e fez o bem. Não deixe que esse momento tão difícil, talvez, que você está atravessando ou for atravessar, parar aquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Vamos orar agora? Então vamos orar comigo, Pai amado e Deus querido. Nós oramos nesse momento, Pai, pedindo que o Senhor abençoe, Senhor, nos dando força, nos dando, meu Pai, sabedoria para lidar com nossos sentimentos. Sabe, Senhor, e que possamos aprender com a Tua palavra, que o nosso vingador não somos nós não podemos ser justiceiros, mas nós nos entregamos nas Tuas mãos, Tu és o reto juiz. Então, meu Pai, abençoe cada pessoa agora que está do outro lado entregando todas as afrontas, as humilhações, entregando tudo que ela tem passado e vivido, meu Deus, toda a injustiça. Ela não quer se vingar, mas ela quer ser um canal de bênção. Ela não quer deixar que os sentimentos de ódio, raiva, frustração dominem o coração dela, mas ela quer orar e entregar na mão do Senhor. Aleluia! Pai, abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que pede oração, cada homem e cada mulher. Aonde chegar esta oração, aonde chegar esta palavra, chegue o Teu poder, a Tua graça e o Teu amor. E se você crê, diga amém. Amém, queridos? Se você entendeu essa palavra e acredita que ela é importante, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe. E aquele abraço. E até o próximo, Mateando com Deus.